Começamos com demissão, com goleada, muita coisa pra gente falar aqui a partir de agora. Vamos começar então com o Santos. Como o Ivan antecipou, o Cléber Xavier é o mais novo demitido na praça. O treinador foi mandado embora do Santos depois da goleada sofrida para o Vasco por 6-0. O Vasco mandou o jogo no Morumbi. E o Vasco, quando manda o jogo no Morumbi, ou quando joga no Morumbi, tem se dado bem, Ivan. Primeiro tempo muito bom do Vasco. E no segundo, o Santos até teve 2 oportunidades no começo. Parece que desligou e o Vasco começou a goleada. Não, foi impressionante, que foi um primeiro tempo até mais equilibrado, mesmo o Santos não criando tanto, não tendo lá grandes oportunidades. Foi um primeiro tempo um pouquinho mais, pelo menos igual ali, né? Mas depois que toma o primeiro gol, ainda o Santos consegue manter um mínimo de equilíbrio possível. O problema foi a partir dos 5, 10 minutos do segundo tempo. Eu acho que pesa muito um gol que o Guilherme perde, que poderia ter mudado um pouco a cara do jogo. E aí depois acabou o Santos, acho que foram 3 gols em 10 minutos. Aí não tem quem segure, não tem quem resista emocionalmente. Felipe Coutinho jogando bem. Ficou tudo muito fácil para a equipe do Vasco. Toque aqui, toque ali, chegando com facilidade, criando. Um dos gols do Felipe Coutinho, inclusive, é uma pintura de gol, porque parece treino. É um toquezinho aqui, um ali, gol. Então, assim, o Santos, e com o Neymar jogando 90 minutos, mas que também não jogou nada, absolutamente nada. Esse gol que eu falei, golaço do Felipe Coutinho, né? Uma jogada muito bem trabalhada, com toques, com a saída do goleiro ali, um toquinho por cima. Então, assim, o Vasco construiu uma vitória histórica, entra naquela galeria das grandes goleadas da história do futebol. E me lembra muito uma frase do Marcelo Teixeira no primeiro turno, quando o Santos vencia por 1-0 e perdeu de 2-1 do Vasco. Que coisa, né, Ivan? Não dá para perder de um time como o Vasco. Hoje perdeu jogando em casa, podemos dizer assim, São Paulo, sim, tomando 6. E assim, poderia ter sido 7, poderia ter sido 8. E acaba com a demissão a torcida de costas. Protestando. Né? Protestando de costas, gritando olé. Demissão do Cléber Xavier. Não tinha como o Cléber se sustentar. Já vinha sob desconfiança. Já era ameaçado no cargo. Toma 6, é demitido no vestiário. Difícil a torcida de costas, com um protesto diferente, né? E é um protesto legal, né, Isa? Porque não é violência. É óbvio. Até o Neymar falou depois do jogo que a gente vai escutar daqui a pouco, mas ele sai chorando, super triste, e o Diniz abraça ele. Claro que o Diniz também estava ali no meio, o Diniz tem todo esse jeito de ser paizão, de querer psicólogo, né? Não, mas mais ou menos, né, Ivan? Porque em algumas situações ele não trata bem os atletas. Aí em outras situações, como a do Neymar, ele quer tratar, quer abraçar. Enfim, o Neymar hoje foi um personagem. Ele não pode fazer isso e, para mim, tá claro que ele não tá sabendo lidar com essa questão do Santos brigar lá embaixo. E com críticas, né? Ele é um jogador que não sabe, ele é uma pessoa, na verdade, que não sabe lidar com críticas. E eu acho muito estratégico, sabe, Isa? Acaba o jogo, toma 6, ele fica sozinho em campo, ele chora, ele sabe que todas as câmeras de televisão, o mundo tá olhando para ele naquele momento. Então, assim, é tudo muito pensado, não é nada por acaso. Esse sentimento de tristeza não é só dele. Eu tenho certeza que o Brasão tá sentindo a mesma coisa. Agora, para mim é muita estratégia. Essa história de ficar ali sozinho, sabendo que todo mundo está olhando, para mim é muito bem pensado. Vamos conferir essa tela, Ivan, que mostra as maiores goleadas do Vasco sobre o Santos e as maiores goleadas sofridas pelo Santos no Brasileirão. Vasco e Santos, hoje 6-0 entrou para a história, porque antes só foi em 70, Vasco 5, Santos 1. 2 times gigantescos, né, com uma história fantástica, principalmente se a gente for olhar para o passado. Vasco 4, Santos 0, Brasileirão 2007. Vasco 4, Santos 0 de novo em 88. E Vasco 4, Santos 0. Sim, já tinha futebol em 1933. Agora as maiores goleadas pelo Santos no Brasileirão. Internacional 7, Santos 1 em 2023, Corinthians 7, Santos 1 em 2025, Santos 0, Vasco 6 em 25 também. Foi em 2005, né? 2005, desculpa, isso. Palmeiras 5, Santos 0 em 97 e Grêmio 5, Santos 1 em 2018. Difícil essas goleadas, ainda mais que sofreu uma esse ano, uma em 2023... 2023, do ano passado, né, para o Internacional, foi 2023, né? Foi o ano que o Santos caiu.
né? Então, assim, liga um sinalzinho de alerta. Foi no ano de 2023 que o Santos acabou tomando esse 7 do Inter e acabou indo para a segunda divisão. Vamos conversar com o Caio Capato, colocar ele na roda. O nosso repórter está lá no Morumbi para contar para a gente. Caio, conta do Neymar, da zona mista, conta do Alexandre Matos. O Kleber Xavier chegou a pisar no vestiário antes de ser demitido ou já saiu do campo com a assinatura do contrato? Muito boa noite, Isa. Boa noite, Ivan, amigos e amigas que nos acompanham na tela do Band Esportes. Olha, um clima quente, um dia histórico. Vocês traziam muito bem os números aí do Santos, as goleadas, né, entre as equipes. É a maior goleada de um time visitante no Campeonato Brasileiro desde 2008. Também a maior goleada sofrida pelo Neymar em sua carreira. Não à toa as lágrimas, não à toa tudo o que aconteceu como consequência dessa partida. O Neymar tinha sofrido um 4-0 no PSG e Barcelona. Tinha também sofrido um 4-0 na final do Mundial de Clubes, Santos e Barcelona, mais 6 gols de diferença. Nunca tinha acontecido com o craque. E aí foi um rebuliço aqui na zona mista. Se o Kleber Xavier pisou no vestiário, eu não sei. Provavelmente sim, porque estava aqui do lado. Mas na zona mista e na coletiva de imprensa não chegou nem perto e já era de se imaginar pela pressão que havia sobre o trabalho da diretoria, também da comissão técnica, que não fosse durar. Eu vou te ser sincero, depois do terceiro gol do Vasco, quando o jogo descambou emocionalmente, já era de se imaginar que não haveria coletiva do Kleber Xavier e que os dias dele como treinador do Santos estariam contados. Era muito difícil mesmo que o Kleber Xavier terminasse a noite de hoje como treinador do Santos. O presidente Marcelo Teixeira, também o responsável pelo futebol Alexandre Matos, estavam, claro, sendo muito pressionados, porque não é sempre que acontece uma derrota por 6 gols de diferença. O Santos, que já chegou até aqui ao estádio do Morumbi como 18º mandante, ou seja, já não tinha uma campanha muito positiva, um confronto que poderia ser encarado como um confronto direto, porque o Vasco também briga contra o rebaixamento, apesar da gente falar que o Vasco teve uma atuação de gala hoje, uma atuação fantástica. A última vez que o Vasco tinha vencido no Campeonato Brasileiro tinha sido aqui no Morumbi, 3-1 contra o São Paulo. Naquela ocasião caiu o técnico Luiz Ubeldi, agora o Vasco derruba mais um técnico. Aí todo mundo vai falar, pô, mas o Vasco está super bem no campeonato, está super bem na temporada. Não. Entre aquele jogo do São Paulo em 12 de junho e esse jogo do Santos agora, um pouquinho mais de 2 meses adiante, Vasco e Santos aqui no Morumbi, foram 9 jogos, o Vasco só ganhou 1 contra o CSA e nem foi pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, e aí não teve jeito. Essa goleada acachapante acabou resultando na demissão do Kleber Xavier. Importante dizer, chamou atenção para a gente entender um pouquinho do futuro do Santos. Os auxiliares não foram demitidos. Alexandre Matos concedeu um pronunciamento, não foi uma entrevista coletiva, não abriu a possibilidade para a gente perguntar. Matheus Bach, por sinal, filho de Tite, né? O Kleber Xavier foi auxiliar do Tite durante toda a vida. O Fábio Macerigian, preparador físico histórico do futebol brasileiro, Vinícius Marques. Auxiliares, além do César Sampaio, que é um auxiliar fixo do clube, permanecem, pelo menos essa é a palavra do Alexandre Matos. E aí a gente ficava na expectativa, se continua o filho do Tite, que já é auxiliar, se continua também o Fábio Macerigian, eles trabalharam com o Tite na seleção brasileira, será que o Tite pode novamente ser consultado? Será que novamente pode ser uma possibilidade no Santos? A informação que eu tenho é que não. O Tite não é uma possibilidade real para o Santos neste momento. As possibilidades mais prováveis são mesmo Jorge Sampaoli, que trabalhou aqui no Santos em 2019. Aliás, sofreu uma derrota por 5-1 para o Ituano, uma das grandes goleadas do Santos antes desse 7-1 para o Inter. E o plano B, Juan Pablo Vojvoda. Opções no mercado, mas no mínimo estranha essa história, né, Caio? Porque você usa ali a comissão técnica de tampão. Acho que o Tite também não faria isso, depois de tantos anos de parceria com o Kleber Xavier, esperar o Kleber ser demitido. Ou, de repente, o Tite assume e, de repente, traz o Kleber Xavier de auxiliar. De qualquer forma, o Kleber sempre foi uma aposta, né, Iva? A gente falava isso antes do programa. Era um técnico sem experiência e, claro, como auxiliar ele era brilhante como Tite, mas técnico é outra coisa. Para pegar um Santos vindo de uma Série B, ter que responder, ter que acostumar com as funções de treinador é totalmente diferente que a de auxiliar. É difícil. Não, é muito difícil. Eu acho que pega o Kleber um momento ruim do Santos, com pouco investimento, com pouca disponibilidade de elenco ali, o Neymar sendo sempre o cara, mas quando não responde também o Santos não vai. Agora, até é estranho mesmo essa história de ficar na comissão, porque imagina vir o Sampaoli. Normalmente o treinador chega com a sua comissão técnica. Normalmente o treinador traz o preparador físico, traz o seu auxiliar, pessoas de confiança. É esquisito essa história de ter mantido. Não sei se manteve aí essa semana, até contratar alguém, que a situação do Santos não é das mais tranquilas. Agora, vamos ver aqui o que vai acontecer.
Conta, Caio, o que você tem aí pra gente. O jogo da... Eu tenho uma teoria sobre essa manutenção dos auxiliares. Eu estava aqui pensando. De início, é claro que veio essa possibilidade. Será que vai manter os auxiliares porque o Matheus Bach ou o próprio Neymar vão comunicar ao Tite, pedir para que ele venha, de fato e tal? A informação que eu tenho é de que a comissão foi mantida não por conta do Tite de forma prioritária, mas porque imagina-se que nesse momento que o Santos está numa condição complicada na tabela, uma condição de ânimos exaltados, não dá também para jogar todo mundo fora, não dá para o Santos não ter comissão técnica alguma. Então, por mais que a avaliação do trabalho do Kleber Xavier possa ser, por parte da diretoria, diferente da avaliação dos auxiliares, isso acontece várias vezes no futebol, às vezes o técnico não está bem quisto, mas os auxiliares estão bem quistos. A ideia é que não se desfaça tudo que o Santos tem em voga hoje para lidar com os próximos momentos. Por que se o São Paulo não fecha de forma rápida? E se o Santos não consegue, por exemplo, na próxima semana fechar com o São Paulo? Tem jogo contra o Bahia, que é a equipe que tem a sequência com mais invencibilidade do Campeonato Brasileiro. O Santos vai ter uma pedreira pela frente, sem Neymar, que tomou cartão amarelo por reclamação e está suspenso. Ou seja, a impressão que eu tenho é que essa manutenção, de maneira inicial, é para que o Santos não derrube toda a comissão técnica e possa ter pelo menos uma sequência de trabalho até que anuncie um novo treinador. Mas é claro, como vocês falaram, se o São Paulo fechar, pode trazer a comissão técnica dele toda e aí os auxiliares não estariam garantidos. Vai depender agora da negociação que Alexandre Matos e Marcelo Teixeira vão conduzir com o próximo treinador. O Vojvoda já foi consultado em outro momento, não quis na época assumir o Santos, essa é a informação que eu trouxe. Agora pode ser um novo cenário. Ele de início, o Vojvoda não quer trabalhar até o final do ano, depois de deixar o Fortaleza, mas pode ser convencido, evidentemente. O futebol é assim. Valeu, Caio, pelas informações. Bom trabalho por aí, que a noite ainda não terminou. Esse domingo vai ser longo. Obrigada, viu? Até mais. Valeu, Isa. Valeu, Ivan. Abraço aos amigos que nos acompanham. Ivan, Neymar com São Paulo. É verdade que essa notícia tem rondado o Santos há algum tempo. E dizem que o Neymar, óbvio, porque o Neymar está andando no Santos ultimamente, que o Neymar teria aprovado. Eu acho muito esquisito, inclusive o São Paulo tem um caso com o Messi de briga na seleção argentina, que no meio da Copa do Mundo, o amigo do Neymar é o Messi não tem boas referências do São Paulo. Claro que ele vai chegar mansinho, mas até que ponto ele vai ser mansinho? Até que ponto o Neymar não prejudica o Santos ficando fora do próximo jogo? E assim vai, quando ele está num ritmo bom, parece que ele comete esses deslizes. O Sampaoli, para mim, eu acho ele muito mais estrela do que jogador. Eu acho que ele quer aparecer sempre muito mais do que o elenco, do que o atleta. É um treinador que, para mim, tem uma vida muito curta, assim, dentro de um clube de futebol. Ele começa, às vezes tem bons resultados, acaba tropeçando depois e já era. Então, assim, eu acho que... mas quando tem o aval do Neymar... né? Aí o cara já chega com moral, já chega respaldado. E o Neto, craque Neto, estava falando há pouco, né? Ele falou assim, por acaso, semana que vem é aniversário do filho do Neymar. Nossa, que coincidência. Coincidência, né? E um cartão por reclamação.